Novas notícias do nosso Mengão, atualizações sobre o Paquetá, Almada que pode vir para o Flamengo e uma notícia curiosa sobre o Gerson. Bora ver. Falar agora sobre Gerson. Isso porque, gente, no mínimo do mínimo, o Gerson vai ter uma dor de cabeça com o Flamengo. O Flamengo não tá de brincadeira naquele processo da justiça contra o Gerson. Para quem não sabe muito o que está acontecendo, na semana passada saiu a informação de que o Flamengo tinha jogado o Gerson na justiça, cobrando 42 milhões de reais do jogador, uma cláusula que havia no contrato que quem rompesse o contrato teria que pagar o valor restante, dos direitos de imagem. Então o Flamengo fez valer que o Gerson veio, rompeu o contrato por conta da situação do Zenit e está cobrando na justiça 42 milhões de reais do jogador. Por que eu digo que deu ruim para o Gerson? Porque o Flamengo não entrou nesse processo com o pé baixo. Muito pelo contrário, entrou com os dois pés na porta. E tem que entrar mesmo. Gerson traíra, pô. Traiu o Mengão, rapaziada. Pô, o Flamengo ali confiava no Gerson, entendeu? Pra temporada, tava bem, titular da seleção. Aí vem, sai assim, pô, tem que cobrar mesmo. Entrou com o pé muito alto. E para conduzir esse processo, o Flamengo escalou ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Spíndola. Leonardo Spíndola é ex-procurador-geral do estado do Rio de Janeiro, é ex-chefe da Casa Civil e ele também foi um dos responsáveis pelo programa de austeridade apresentado durante a crise fiscal do Rio de Janeiro em 2016. Ou seja, um advogado muito renomado e muito experiente. Ó, deu ruim pro Gerson, hein? Deu ruim pro Gerson, rapaziada. No ruim de tudo, ou melhor, no ruim de tudo, o Gerson vai ter uma grande dor de cabeça, né? Pagar os 42 milhões ou não para o Flamengo, aí vai depender da decisão do juiz na justiça, mas que ele vai ter uma grande dor de cabeça com esse processo, ele vai ter, porque o Flamengo não marcou bobeira e foi para cima dele, e eu vi os comentários, muita gente concordando com o que o Flamengo fez, porque estava lá no contrato. Se fosse o contrário, talvez, não vou dizer o Gerson, mas algum outro jogador, algumas outras pessoas também prejudicaria o Flamengo e processaria o Flamengo. Vamos mudar o assunto agora, falar sobre Saul Niguez, porque após a cirurgia o jogador apareceu pela primeira vez. Ontem ele esteve no Estádio Metropolitano para acompanhar a partida entre o Wanda e esteve no Estádio Metropolitano para acompanhar a partida entre o Atlético de Madrid e o Alavés. O Atlético de Madrid que enfrentou ontem o Alavés, e aí o Saul Niguez esteve lá no Estádio Metropolitano. E é claro, né? Óbvio que quando o jogador do tamanho do Saul aparece por lá, chama muita atenção. Ele estava de muleta, ainda está num processo de recuperação, operou faz 2 semanas, está num processo final ali de pós-operatório. A tendência aí, acredito que até o final de fevereiro o Saul está de volta já para terminar o tratamento aqui no Flamengo. Mas apareceu ali e tal, sorriu para as câmeras, não deu entrevista, não falou realmente como estava, mas após a cirurgia foi a primeira vez que apareceu o camisa 8 do Mengão. E por falar nesse jogo do Atlético de Madrid contra o Alavés, essa partida pode ter mudado o futuro do Thiago Almada. Rapidinho, rapaziada, tava pensando aqui no Saul, ele veio com uma contratação braba, né? Mas ainda não rendeu, né, no Flamengo, assim, é reserva mesmo. Se ele voltar, ele ainda é reserva. Teve momentos que ele jogou bem, mas teve outros momentos que ele estava mal. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu falar com você sobre a GoCase, produtos Pinheiro, que você vai ter um desconto especial. Bom, vamos falar agora sobre Thiago Almada, porque o jogo de ontem pode ter mudado o destino do jogador no Atlético de Madrid. Por quê? Obviamente, né? Vou falar o quê? Thiago Almada simplesmente pegou a bola, colocou debaixo do braço e jogou muito. Uma atuação com status de quem quer ir para a Copa em 2026. E cada boa atuação do Thiago Almada na Europa dificulta ainda mais a vinda dele para o futebol brasileiro. Ontem eu falei aqui no canal que o Thiago Almada poderia ser uma contratação surpresa no Flamengo, que mesmo contratando o Lucas Paquetá, o
Flamengo teria dinheiro para contratar o Thiago Almada, já que o presidente BAP falou que o Flamengo tinha aí se quisesse, né, poderia gastar R$ 1 bilhão em contratações. Vai gastar um pouco mais aí de 200 milhões com a contratação do Lucas Paquetá, e não gastou nem 100 milhões ainda com a contratação do goleiro André e com a contratação do Vitão. Gastou 50 milhões. Então, digamos que com essas 3 contratações o Flamengo gastasse 250 milhões. Ainda teria 750 milhões de reais para poder gastar. Então, daria para tranquilamente ir lá no Atlético de Madrid e fazer uma proposta pelo Thiago Almada. O que acontece é que o Thiago Almada ontem simplesmente acabou com o jogo, destruiu com o jogo, jogou muita bola e assim, eu vi vários comentários de vários torcedores do Atlético pedindo a sua permanência na equipe, pedindo para que ele continue na equipe. E isso pode mudar o futuro do jogador, que segundo o técnico Diego Simeone, estaria no mercado, que poderia sair nessa janela de transferência, que poderia deixar o Atlético de Madrid nessa janela de transferência. A boa atuação ontem pode causar 2 efeitos. Primeiro, o Atlético de Madrid mudar de ideia e voltar atrás. Segundo, chegar propostas da Europa. Caso aconteça qualquer um dos dois, fica difícil dele voltar para o futebol brasileiro. Agora, caso... jogando bem assim fica complicado, né, rapaziada? Eu já falei, ele vem para se titular. O Atlético de Madrid mantenha o interesse em negociar e não chegue uma proposta da Europa, pode ser o momento do Flamengo entrar em uma negociação e fazer uma proposta e tentar trazer o jogador, já que o jogador realmente é muita bola. É muita bola. Antes de eu falar do comunicado oficial do Flamengo e da decisão tomada, que o Mengão não voltou atrás, deixa eu falar agora sobre Lucas Paquetá e os porquê começa a chegar o momento em que o Flamengo vai apresentar uma proposta para o West Ham. Era aguardado a volta do presidente BAP, o presidente BAP voltou ontem e o Flamengo aí nesses dias, né, nesses primeiros dias da semana, já deve apresentar uma proposta oficial do West Ham. Todo esse período o Flamengo só ouviu o West Ham, agora vai ser a hora que o Flamengo meio que vai falar, né? O momento que o Flamengo vai apresentar uma proposta oficial e vai mostrar para o West Ham qual é a real intenção do Flamengo em contratar o Lucas Paquetá. E o Flamengo não quer aquela ideia de, contrata e deixa emprestado aqui com a gente. Não, o Flamengo não quer isso. O Flamengo quer contratar e já trazer o jogador de imediato para poder jogar com a camisa do Mengão. Essa é a decisão já tomada dentro do Flamengo. Outra decisão tomada, e essa surpreendeu a muita gente, é sobre o jogo do Campeonato Carioca na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. Pro Lazoeiro, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Gente, o Flamengo soltou ontem a programação do time profissional, ou seja, os jogadores principais que treinam com o técnico Felipe Luiz. E o Flamengo treina hoje, 9 da manhã e 4 da tarde. Treina amanhã, terça-feira, 4h30 da tarde. Treina quarta-feira, 9 da manhã e 4 horas da tarde. Ou seja, se o Flamengo treina segunda, terça e quarta, não vai ser a equipe principal que vai jogar contra o Vasco. O que fica claro é que, independente do momento do Flamengo na tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo vai manter o planejamento de continuar jogando com os garotos da base. O Flamengo vai manter aquilo que foi planejado lá atrás, de manter a categoria de base jogando esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. E daí eu queria saber a sua decisão. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o que você faria? Deixaria nas mãos realmente da categoria de base ou tentaria intervir com o time profissional ou com alguns jogadores da equipe profissional? Coloca. E aí, rapaziada, o que vocês fariam? Pô, eu acho um absurdo, entendeu? Caraca, pra mim tinha que voltar os jogadores, assim, alguns pelo menos, sabe? Porque, cara, o Carioca não é prioridade, a gente sabe. Mas, pô, podia trazer algum outro ali, sabe? Da equipe reserva, o Alan, o Alacian, mas agora tá vendido, né? Podia trazer, pô, um Ayrton Lucas, entendeu? Um Everton Araújo. Jogadores ali, pelo menos reservas, cara. Assim, estamos em penúltimo no Campeonato Carioca, correndo risco de ser rebaixado. Então, tem que ligar o alerta, tem que trazer o time titular, assim, reserva no caso, alguns jogadores, não precisa trazer todos, porque tiveram pouco tempo de férias ainda, mas, pô, tem que ligar o alerta, cara, e tem que, essa garotada tem que acordar, pô. Bora ver junto agora a opinião do Mauro César sobre esse assunto. Vamos ver o que ele tem a dizer.
contra o Vasco, disse, um time muito frágil, tomar uma pancada. O rebaixamento é um outro problema. Como é que é o regulamento no Rio? São 12 times, 2 grupos de 6. 4 se classificam para o mata-mata para tentar chegar à final. Os 2 últimos de cada chave jogam um torneio da morte para definir quem vai cair. Só que são 6 jogos. São 6 jogos, que é ida e volta. Os 4 jogam entre si. Você vai fazer 6 jogos. Então, digamos que seja Maricá, Portuguesa e sei lá mais quem aí, sei lá, Nova Iguaçu, qualquer um. Não é o risco de cair, é o problema de disputar um torneio da morte. Mais 6 jogos. Mais 6 datas. E aí você não vai poder pôr o sub-20, que pode cair. Aí você vai ter que colocar um time reserva, pelo menos. Essa é a armadilha lá. Aí você põe um time reserva, o que vai acontecer? Você não pode preparar para um jogo da Libertadores, o jogo do Brasileiro, vai. E você vai ter que pegar alguns jogadores e colocar num outro jogo. Isso atrapalha, né? Então, o ideal é conseguir pelo menos se classificar, mesmo que se você for eliminado depois, dane-se. Mas aí você fica sem jogo nenhum. Né? Esse é o meu raciocínio. Você fica com menos jogos no estadual. Sim. Mas tem as armadilhas. Diga, Ju. Fala, Ju. Não é melhor cair, Mauro? Não é o começo Ju, do ninguém quer ser rebaixado. Não, ser rebaixado no Carioca não dá, né, rapaziada? É uma vergonha. Tem time que nunca caiu. Então fica aquela coisa. Importância. Não tem. Cair no estadual não dá, Ju. É um grande descair. Tem como. Cair é um pouco demais. Imagina 2027, jogando a Série A2 do Carioca. O presidente do clube diz, olha, os objetivos do Flamengo são Copa Intercontinental, Copa do Mundo de Clubes, Libertadores... Mas não precisa cair, né, no Carioca, né, Ju? Copa do Brasil. Não precisa cair, você pode não disputar o título, colocar um time reserva lá, ser eliminado, dane-se, tudo bem. Cair é demais. Mas é difícil cair, porque você tem que ficar no torneio da morte e tem que ser o último ali para cair. Então, assim... Cai um só? O rebaixamento é muito improvável. Mas você tem 6 jogos. Então, o ideal é conseguir ficar entre os 4. Mas o Flamengo já fez 3 partidas. Vai jogar contra o Vasco. 3 partidas sem fazer clássico, né? Por Isso. fazer 1 ponto Fez em 9 ponto só. Sem os clássicos é uma... Exato. Aí joga com o Fluminense no domingo e depois o Sampaio Corrêa. Contra o Fluminense, a programação já prevê alguns dos jogadores do time profissional. Porque, na verdade, são 3 jogos que você pode jogar sem esses caras. O Flamengo tem 4 porque antecipou um jogo lá da frente, que era o da Portuguesa, que virou o primeiro jogo. Porque cairia na véspera da Supercopa, que é dia 1º. Aí a federação teve que permitir que antecipasse. Mas eu vou botar quem em campo? Eu não tenho como colocar esses caras em campo, eles estão de férias. Então você vai fazer mais um jogo com o Sub-20. Então o Flamengo vai ter 4 jogos com o Sub-20. Portuguesa, Bangu, Volta Redonda e agora o Vasco. Agora, além disso, o desempenho do Sub-20 é ridículo. Certo, esse é um ponto. Pífio, é vergonhoso. Assim, o Flamengo perdeu um jogo empatou um jogo com a Portuguesa. No primeiro tempo jogou muito melhor, o Alacena perdeu 2 gols feitos. É vendido já para o Red Bull Bragantino, né? 2 gols feitos. Quanto o Bangu, os 2 gols do Bangu, assim, erros crassos de bola perdida que armam o ataque do adversário e o jogador fica pedindo uma falta que não houve. Esse vício do jogador brasileiro que tem desde a base. E quanto Volta Redonda, uma expulsão com poucos minutos de jogo. E, assim, cara, aí vai o Bruno Pivetti, que é o técnico, eu acho que o Boto, o Felipe Luiz deveriam conversar com ele. Meu irmão, você não vai jogar com o time sub-20 contra times de adulto? Sabe quem joga no Volta Redonda? O Wellington Silva, aquele cara do Flamengo que foi pro Fluminense, lá na época da Unimed. Ele joga com os 40 anos. Quer dizer, tem um monte de jogador experiente jogando contra um time que tem a média de idade de 18 anos, tem garoto de 16, 17 entrando no segundo tempo. É claro que faz diferença. Aí quer jogar com imposição no campo do adversário, mas não vai jogar assim. Você vai jogar ali, cuidado, ali atrás, reativo. Tá, e respeitando. Eu sou mais fraco do que eles. É um time pequeno, mas eu sou um time sub-20, um time de adultos, porra. Então, acho que foi muito ingênuo também o Flamengo na estratégia desses jogos. E imagino que contra o Vasco, vai se proteger mais. O Vasco jogou ontem todo reserva para jogar inteiro contra o Flamengo, porque é a oportunidade de ganhar o Clássico, quem sabe ganhar bem, né? Embora seja o sub-20. Mas, até o momento, eles vão manter. A decisão de mudar ou não, ontem me passaram essa informação, ia ficar com o presidente. Que eu acho certo. Acho que essa decisão é da instituição. Institucional, né? É o clube que tem que resolver, não é o técnico. É o clube. Até porque o técnico não está escalando, ele está treinando o time dele e o outro técnico do sub-20 está indo para os jogos. Eu acho que a decisão é do clube, é da instituição. Ela que tem que decidir. Na linha do que o Juca falou, na minha prioridade não é essa, a gente vai jogar com esse time e manter o que está planejado. Porque eles estão tentando fazer uma pré-temporada de verdade, dentro do que é possível
no nosso calendário, né? Que tem mesmo assim, são poucas datas. Voltaram no dia 12, vão jogar no dia 18 contra o São Paulo. Né? Então, 28, perdão. 16 dias. Então, um pouco mais de 2 semanas. Não é o ideal também, mas é o que é possível. Porque a ideia é contra o São Paulo já jogar com a força máxima possível e contra o Corinthians também, e daí seguir em frente. Rapaziada, essa é a opinião do Mauro César, eu concordo com ele. Acho que o Flamengo, assim, não pode ser rebaixado em hipótese alguma, mas tem que ter uma atenção, cara. Assim, o planejamento tem que ser seguido, sabe? Eu já falei, tem que colocar algumas reservas, mas, pô, a molecada vai lá, não consegue pontos contra o Bangu, contra o Volta Redonda, aí complica, sabe? Como é que vai conseguir se classificar desse jeito? Vai ser rebaixado, provavelmente. E, cara, imagina, no próximo ano o Flamengo jogando a Série A2 do Carioca. Pô, vergonhoso, né, rapaziada? Mas tamo junto. Comentem aí o que vocês acham.